Ai, caramba. Aqui. Bom, aí, trazendo o alimento funcional, é importante vocês compreenderem o que ele é. Tem dois conceitos aqui, falam mais ou menos a mesma coisa, mas o alimento funcional, ele é semelhante na aparência com o alimento convencional. Mas o que ele traz a mais? Ele tem efeitos metabólicos ou fisiológicos que são úteis para a manutenção da saúde física, mental, tá? Agorinha a gente estava falando de saúde mental, né? Tirando a dúvida da Thalita. E também tem esse conceito, que traz as mesmas palavras, semelhante aqui. É um alimento, o ingrediente, além da função nutricional básica, além do que ele propõe, ele também tem efeitos, ele produz efeitos metabólicos, fisiológicos e efeitos benéficos à saúde. O nutriente funcional, simplesmente, é o que está contido no alimento, e a indústria pode retirar esse nutriente, como acabamos de falar, dos óleos essenciais, pode tirar a inulina e pode encapsular, pode tirar a bromelina, e, enfim, dá para tirar esse nutriente para poder ser produzido ele, fazer o uso isolado, para determinadas necessidades. O pré-biótico, ele é, de maneira bem simples, ele é a comida do probiótico. Pré-biótico, eles são oligosacarídeos não digeríveis, mas eles são fermentáveis. O que eles fazem? Eles estimulam o crescimento das bactérias que estão dentro da gente. O probiótico são os micro-organismos vivos. E eles podem fazer parte da suplementação da dieta, e eles vão nos fazer esses benefícios, vão desenvolver benefício lá na flora microbiana no intestino. E para essas bactérias, esses micro-organismos vivos, continuarem vivos e desenvolvendo essas boas ações para o nosso corpo, elas precisam estar nutridas. De quê? De pré-biótico. Então, quando a gente pensa em alimento funcional, tem o exemplo aqui, abacaxi. O que o nutriente funcional que o abacaxi tem? Bromelina. Não está escrito aqui, mas eu estou só trazendo alguns exemplos de nutriente funcional. Licopeno, que tem no tomate que nós conversamos, né? A luteína no açaí, zeaxantina no milho. E eu trouxe apenas alguns exemplos. Vocês têm uma tabela com muitos outros. Eu trouxe apenas alguns exemplos. O prebiótico, que, por exemplo, pode ser um dos nutrientes funcionais, pode ter ação prebiótica, faz o quê? Ele faz a modulação de função fisiológica chave. A absorção de cálcio, por exemplo, o prebiótico pode participar desse processo. Pode participar também no metabolismo lipídico. Isso tudo eu tirei do material que vocês têm. Modulação da composição microbiana, que é ser a comida, né, fazer o papel de ser a comida do probiótico. E o probiótico, ele faz o quê? Ele controla a microbiota intestinal, estabiliza essa microbiota, proporciona resistência gastrointestinal por conta da colonização. Na região do cólon, ele forma essa colônia de bactérias. Diminui a concentração de ácido acético, de ácido lático, enfim, tem uma série de outros benefícios, e eu trouxe alguns. Vocês também têm isso no material de pré-biótico e probiótico que eu passei para vocês. Bom, então esse quadro aqui é um resumão do que eu falei no primeiro encontro nosso e do que a gente falou agora praticamente no último encontro, no penúltimo encontro. Eu trouxe num resumão aqui, mas mais exemplos e mais detalhes sobre isso vocês têm no material. Bom, depois nós pensando que todos esses alimentos têm nutrientes, como é que eles se classificam? Eles se classificam em se classificam em macro e micronutrientes. Macro são proteínas, carboidratos e lipídios, são 3. Micro são 2. A classificação dos 3, 2 são energéticos.
um é construtor, que é a proteína. Mas a proteína, para fazer o papel dela, ela precisa desses aqui, então nós precisamos consumir energia. Daí a maior parte, a maior porcentagem do que a gente come vem dos energéticos e a menor parte das proteínas. A gente precisa, para essa engrenagem aqui funcionar, ela é regulada pelas vitaminas e sais minerais. Então, eles têm a função de ser reguladores. E as vitaminas podem ser classificadas em lipossolúveis, ou seja, ela solubiliza em presença de gordura, ela pode ser carregada por gordura, armazenada onde tem gordura, e hidrossolúveis, que estão ligadas à água. No entanto, corre o risco maior, porque as hidrossolúveis a gente não armazena, as lipossolúveis sim. Por conta disso, a gente precisa de pequenas quantidades todos os dias de vitaminas hidrossolúveis. Também precisamos de vitamina A, D, E e K, que são as lipo, mas a gente consegue armazenar, só precisamos controlar a quantidade, a dosagem dela. Sais minerais, que também são reguladores, aqui tem apenas alguns exemplos. Tem vários, né? Mas aqui eu trouxe apenas alguns, são vários os sais minerais. Ferro, cálcio, zinco, cobre, manganês, magnésio, selênio, ok? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Não. Tá, obrigada. Por um minuto eu achei que eu tinha fechado a sala e ninguém estava mais. Ok. Nenhuma pergunta Professora, até aqui. Oi. as lipossolúveis, elas ficam reservadas por até quanto tempo? Vai variar muito da saúde do indivíduo, da necessidade do indivíduo, do consumo desse indivíduo, da situação de saúde, do sexo, da idade, do tipo de atividade, do tipo de alimentação, porque pode consumir mais ou menos. Isso varia de indivíduo para indivíduo, conforme a situação fisiológica também. Os fatores sociais, os determinantes sociais influenciam também. Daí o estado de nutrição, de má nutrição ou de desnutrição, ou até mesmo de caquexia. Nós falamos disso na aula também. Então, essa a recomendação do quanto é que tem que ter, tem as tabelinhas, que inclusive vocês têm essa tabelinha. Quanto é que tem que ter de cada um? Do que é preconizado de uma maneira generalizada para a população. Por exemplo, o cálcio, nós precisamos, de uma maneira geral, de 600 miligramas por dia, para a gente conseguir ter uma boa quantidade de cálcio, porque nós temos capacidade de guardar cálcio. Então, nós precisamos, para nós mantermos as atividades e não consumirmos o cálcio que está armazenado ou consumir pouco, nós precisamos comer 600 miligramas de cálcio por dia, tá? Professora? Peraí, professora, é a hidro que fica armazenada? Não, a lipo. Lipo, tá. Só isso. Isso. Diga. Professora? Oi, Cláudio. Às vezes, o cálcio é fundamental na vida da gente. A gente sabe disso, né? Ele é fundamental. Principalmente pessoas idosas. Mas eu queria até te perguntar, o cálcio também se torna muito perigoso ele solto dentro da corrente sanguínea. Você sabe disso, né? Sim. Pois é. Ele é um mineral pesado. Isso. Até porque ele tem que ter um GPS para chegar até os ossos. Se não tivesse GPS, ele não chega, que chama vitamina K2. Exato. Então, a maioria das pessoas tomam cálcio, né? Exagera no cálcio, mas esquece que o cálcio ele se torna uma substância muito doida dentro do organismo. Ele pode ir para as carótidas, para o cérebro, né? Para as coronárias. Então, ele pode ser depositado lá e virar um ateroma, né? E muitos falam que é placa de gordura, mas, na realidade, se você for fazer exame lá, tem mais cálcio do que placa de gordura, né? Ali naquele local. Isso é, eu não estou falando de mim, estou falando, isso é artigo que já tem comprovação há muito tempo e muitos artigos sobre isso. Então, às vezes, a gente toma muito... Agora, a vitamina D3. A vitamina D3, as pessoas tomam a vitamina D3, mas no final ela é cálcio, né?
E aí não tem esse GPSzinho, a gente tem que ter muita preocupação também só de tomar cálcio. Eu falei só para ver se alguém não soubesse, a gente tem que ficar mais um pouquinho informado sobre isso. Isso, está correto, Cláudio, muito bom, excelente o comentário. E também é necessário compreender que o consumo de cálcio pode ser aumentado, pode ter mais gasto de cálcio quando a gente acidifica o sangue. Nós temos que ter, o nosso sangue precisa de um pH básico, vocês já devem ter visto isso, obviamente, não podemos ter um pH ácido. Então, toda vez que a gente consome um alimento que faz com que o nosso pH sanguíneo fique ácido, nós temos que utilizar de algum recurso no organismo para neutralizar. O recurso mais rico que nós temos e que mais utilizamos é o cálcio. Então, eu vou dar um exemplo alimentar prático. O indivíduo come muita carne vermelha. A carne vermelha, ela vai liberar substâncias, por exemplo, purina e várias outras substâncias, que o sangue vai ficar mais ácido. Então, eu estou falando de consumir muita carne vermelha, tá? Não estou aqui fazendo alusão contra a carne vermelha, não. Aí consumiu muita carne vermelha, o sangue ficou mais ácido, o organismo entende que ficou mais ácido. Beleza, então vamos neutralizar? Vamos. Arranca cálcio do osso, coloca cálcio para ficar circulando no nosso corpo e ele vai fazer esse efeito tampão. Só que esse cálcio que saiu do osso, ele não volta a ficar guardadinho no osso. Ele é eliminado na urina. Daí o que o Cláudio está falando, uma das coisas que pode acontecer lembra quando eu expliquei sobre radical livre, que é muito mais interessante, quando a gente estava falando de LDL, HDL, é muito mais interessante quando tem a presença desse cálcio livre circulante na corrente sanguínea, já tem presença de outros radicais livres, ele ficar na corrente sanguínea. Então, ele pode ficar e fazer placa de ateroma, como o Cláudio acabou de falar, ou ele pode virar urina. Mas lá, quando ele passa pelo rim, ele pode se ligar e fazer oxalatos de cálcio. Peguem qualquer EAS de vocês, de qualquer exame de urina de vocês, e olhem do lado, normalmente do lado direito, na coluninha do lado direito embaixo, vocês vão ver dos elementos anormais de sedimento, vão ter o quê? Oxalato de cálcio aumentado. Aí tá lá, 4 cruzes, 5 cruzes. Quando eu vou avaliar exame de paciente, eu tenho uma certa rotina para olhar. Eu começo do hemograma e a última coisa que eu olho é o EAS. Porque quando eu começo a olhar hemograma, eu vejo como é que está circulando o sangue e como que ele está produzindo essas células. Daí eu observo monócito, por exemplo, monócito, que é uma célula grande, a molécula grande, eu tenho o olhar crítico para monócito, porque toda vez que eu tenho um colesterol mais alterado, vai acontecer aquele processo que eu disse na corrente sanguínea, monócito vai lá e engole, ficou grande. Então, se monócito está aumentado, eu já começo a pensar, quando eu chegar no perfil lipídico, eu já vou encontrar alguma alteração lá. Aí, em seguida, eu olho, se tiver, aí vou para o perfil lipídico, falando dos exames básicos. Eu vou para o perfil lipídico e, por último, eu olho a urina. Aí tem outros exames hormonais e tal. Mas eu olho a urina. Por quê? Porque se eu olho como que está entrando o alimento, entrando o nutriente, e como que está sendo produzida a célula, a urina é como está saindo. Se é como está saindo, vai me dizer muito como é que está o metabolismo desse indivíduo. E aí, eu vou conseguir enxergar, por exemplo, se o indivíduo está comendo muito alimento ácido. Porque se ele estiver formando muito oxalato de cálcio, significa que precisou, por exemplo, ou é medicamentoso, ou tem alguma doença de base, ou ele está comendo errado. E aí está consumindo cálcio. Daí a gente tem que ouvir a história familiar de osteoporose, osteopenia também e tal. Entende como é um olhar crítico e ampliado para o paciente? A gente tem que pensar nisso. E vocês agora sabendo que quando o indivíduo aparecer com um cálcio circulante maior, pode ser isso que o Cláudio comentou,
aumenta esse cálcio circulante, não é legal, e a gente fica atento. Porque uma das melhores maneiras da gente medir cálcio é o cálcio urinário, né? Porque aí vai fazer aquelas 24 horas e tal. E o cálcio, a gente vê a calciúria, né? Quando a gente olha só o cálcio circulante, que é o cálcio sérico, a gente pode ter um olhar crítico desde que a gente conheça a história do paciente. Então, fiquem muito atentos com isso, tá? Muito pertinente a gente ter falado disso. Ok? Professora? Oi. Eu posso dar só para quem não entender um pouquinho sobre a fisiologia, um pouquinho, rapidão do cálcio, posso falar? Fala, claro. Para quem não sabe a fisiologia do cálcio, é muito simples. O cálcio é uma molécula grande e ela sozinha ela é louca dentro do corpo, igual eu falei, né? Ela pode ser depositada em várias partes. Mas quando você toma o cálcio, para ele chegar até os ossos, ele se sintetizar nos ossos, ele precisa de um GPS. E aí a vitamina K2, ela é o GPS, é que eu indico o cálcio até os ossos. Mas chegando até nos ossos, o cálcio ainda não sabe o que fazer. Ele ainda fica louco, ele não sabe o que fazer. E aí o que acontece? Lá ele tem outro mineral que recebe ele, que se chama magnésio. Esse recebe o cálcio. Chegando dentro dos ossos, ele não sabe o que fazer. O cálcio ainda não sabe o que vai fazer dentro dos ossos. Então ele tem lá o colágeno que vai distribuir ele dentro dos ossos. É como se fosse um guarda-roupa. Você pega, joga a roupa dentro do guarda-roupa, mas está uma bagunça inteira dentro do guarda-roupa. Mas aí vem os cabides, né? Que vai organizar essa roupa todinho que chama-se o cálcio, que é o colágeno, que significa os cabides, vai organizar todinho esses cálcios aonde tem que ficar nos ossos. Isso aí é a fisiologia do cálcio. Muito interessante. E complementando, nós precisamos fazer a estimulação da nossa produção de vitamina D, que a gente vai precisar do dihidroxitocoferol, para a gente fazer esse percurso. E esse percurso até o osso. E aí o magnésio vai ajudar a colar lá no osso. E a organização, quando o indivíduo não faz exercício, tem pouco exercício, não faz a estimulação, e consome e não estimula a produção de colágeno, o que vai acontecer? Como disse, pegando aqui a metáfora do Cláudio, a roupa vai ficar bagunçada lá dentro. E outra coisa, professora, doutor Marco Veloso, alguém pode ler muito artigo, ele é considerado o doutor magnésio. Ele diz que até os 55 anos, você ainda tem uma reserva de magnésio. Depois disso, ela zera. Aí você começa a osteoporose, artrose e várias doenças. E aí nós temos isso, magnésio. O cálcio, conforme a excelente condição de saúde, de 35 a 40 anos, mais ou menos, até essa idade, a gente guarda, o que a gente come, a gente vai guardando de cálcio. Depois dessa idade, a gente vai fazer a colheita. Se você conseguiu acumular uma boa quantidade de cálcio, maravilha, parabéns, porque agora você tem uma reserva boa. Se você teve uma alimentação muito ácida, teve uma alimentação muito bagunçada e consumiu muito cálcio, ou por uso de medicamento, enfim, o que vai acontecer? Você acumulou pouco cálcio. A sua chance de osteoporose é muito grande. Então, vamos fazer aqui só para vocês lembrarem, vocês já fizeram anatomia, mas vamos lembrar que, na verdade, vou trazer um osso mais comum. Vamos lembrar do osso de galinha? Quebra o osso de galinha. Quando você olhar lá dentro do osso, você vai ver essa capa de cima que você olha, é o osso o quê? Cortical. Aquelas pequenos ossinhos que estão dentro do osso da galinha é o osso trabecular. Então, ele é todo trançado para dar sustentação para o osso. Quando a gente acumula bem o cálcio por uma alimentação adequada e tudo mais, nós conseguimos fazer não só o nosso osso cortical ficar espesso, mas também as trabéculas. As trabéculas ficam muito fortes. Então, quando eu faço essa reserva, se eu precisar, depois dos 40, 50 anos, consumir mais cálcio por qualquer motivo, eu quebro uma trabécula dessa, eu gasto o cálcio de uma trabécula, as outras estão fortes. Conseguem, eu quase não percebo, elas conseguem sustentar.
A minha baixa de cálcio vai ser quase insignificante. Outra questão do cálcio que nós temos que vigiar, pelo aspecto da necessidade, é que a baixa de cálcio, em nível de 2, por exemplo, nós temos ali a nossa média ali 9, 12, mais ou menos. Mas quando nós baixamos para 2, nós temos o risco de convulsão. Porque nós precisamos, para os nossos músculos funcionarem, nós precisamos de cálcio, de magnésio, né? A atividade actina-miosina, aquele movimento muscular, todos esses elementos participam. Então, quando a gente fala assim, os nutrientes, micronutrientes, vitaminas e sais minerais, e eles são reguladores. O que nós estamos fazendo, o parêntese de tudo isso que nós estamos falando, é o papel de regulação do nosso corpo, tá? Então, nós estamos dentro daquela caixinha de reguladores. E nós precisamos desses reguladores, porque o que adianta eu comer a melhor proteína do mundo se eu não consumo um regulador bom? Eu pouco vou aproveitar. Então, é isso que nós estamos falando, é um encaixe desses nutrientes, ok? Vamos para frente? São 8 Professora, e 5. Oi? deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Quanto à criança, né? A criança, quando está crescendo, tem muitas dores nas pernas, que fala que é a dor do crescimento, né? Aí faz o uso do cálcio, aquele xaropezinho. A criança usar aquilo ali sempre vai causar um excesso de cálcio no corpo da criança? Pode prejudicar? Não, assim, a criança usar sempre até que idade? Assim, a criança começou a usar, tá com 6 anos, né? No caso, eu estou falando do meu filho. Ele tá usando tem uns 6 meses. Por Aí, indicação médica. sim. Aí, só que assim, eu não levei ele no médico mais por causa da pandemia, né? E eu continuo dando porque ele parou de reclamar das dores nas pernas. Então, assim, eu continuar dando pode causar algum problema, não? Olha, é difícil a gente comentar assim, porque eu não sei o que levou a essa conduta médica. Mas a sua criança não está na fase do estirão, está crescendo, obviamente. Mas quando se brinca com essa frase, entre aspas, de dor do crescimento, é depois dos 11 anos, quando começa a fazer o estirão. Vem as questões hormonais e tudo mais. Nessa fase, é muito importante observar vitamina B12, ferro, zinco, selênio e também o cálcio, magnésio. Então, não é isoladamente isso. Como o cálcio tem todo esse papel, todo esse aspecto, e o xarope talvez não seja só cálcio, a conduta médica, ao avaliar o seu filho, tenha sido a prescrição de cálcio. O que mais eu consigo trazer como resposta mais ponderável para você é: organize o equilíbrio nutricional dos alimentos que ele vai consumir. Consumir os vegetais verdes, tudo isso que nós falamos nas aulas anteriores. Os vegetais verdes, as frutas, beber bastante água, uma vida saudável de criança que brinca, que toma um pouco de sol, observar esse tipo, evitar refrigerante, café, chocolate, todos esses elementos que são prejudiciais, e colocar uma alimentação, uma dieta mais rica em nutrientes, com alimentos mais saudáveis, mais vivos, né? Se você tiver quintal, começa a plantar essas coisas em casa. Couve é uma coisa que você planta numa vasilhinha desse tamanho, põe na janela da sua cozinha, você tem couve para comer o ano inteiro. Eu tenho horta, né? em casa. Excelente, então faça uso. Use para o seu filho, tá? Então, assim, é melhor isso. Não tem assim, eu não posso intervir para te dizer por que prescreveu, em que condições e nem por quanto tempo. Na verdade, a médica, ela não pediu nem exame, não. Ela só passou o medicamento, é uma médica aqui do postinho. Pois é, mas a melhor recomendação como nutricionista, se eu tivesse lá no postinho atendendo, saiu do médico e falou, agora passa no nutricionista, se entrasse no meu consultório, a minha recomendação complementar seria essa que eu acabei de falar. Tá bom? Ótimo, então. Okay? Obrigada. Nada. Vamos para frente? 8h10. Eu não gostaria de parar agora, tá? Eu vi que algumas pessoas saíram da reunião e aí a gente toca o barco agora. Eu não vou
aceitar mais, tudo bem, gente? Porque a gente precisa ter um ritmo aqui. Agora, para perguntas, eu paro qualquer hora, tá? Por favor, perguntem. Hein, professora? Pode falar. Só quando você está falando nas duas enzimas lá atrás, é até importante, muita gente que às vezes tem uma deficiência dessas enzimas, né? A partir dos 35 anos, a gente começa a ter deficiência dessas enzimas, que chama luteína e zeaxantina. A senhora comentou sobre isso agora, não foi? Sim. Né? Que ela atua na degeneração macular relacionada à idade, né? Nós falamos isso na aula anterior. Então tá bom, então não vou falar Trouxemos mais. isso, foi ótimo. Quando nós comentamos lá, até o Paulo, acho que esse dia foi o dia que você não estava, mas foi muito bom. A gente falou da zeaxantina. Inclusive, reforçamos que tem muita gente tomando esses comprimidos, mas a luteína, a couve é rica em luteína, né? Estou só repetindo o que a gente falou lá na aula. E o milho é riquíssimo em zeaxantina. Então, tendo uma alimentação equilibrada, não há necessidade de fazer o excesso para não espoliar o rim. O ovo também, né, professora? O ovo também é rico nessa... que é os carotenoides, né? Isso, exatamente. É um tipo de carotenoide, ok? Professora, Muito bem. Oi? E a criança que não come nenhuma fruta e nenhuma verdura, o que pode substituir? Pega um cinto, deixa amarrado assim, bem pertinho dela, deixa ela uma semana sem comer, aí ela vai comer até pedra. Olha, é necessário... Essa eu gostei, professor. É necessário observar como que a família está comendo, tá? O verbo educa e o exemplo arrasta. Presta atenção como que a família come ao longo da vida dessa criança. O que que ela tem copiado? Por que que ela é assim, né? É muito importante isso. Comece a falar bem dos alimentos, a elogiar, a comer degustando, que delícia, como é minha pele, olha no espelho, como a minha pele melhora porque eu como isso. Criança, ela tem um neurônio espelho, quer dizer, todos nós temos um neurônio espelho. Então, isso precisa ser estimulado, tá bom? Mas os pais dessa criança comem de tudo quanto é fruta e verdura, e a criança não adianta. Então é necessário fazer um trabalho mais profundo com essa criança. Usa o método do cinto. Professora. Oi. Professora, mas o preparo dos alimentos interfere, né, no ganho desses nutrientes? Na perda também. Com certeza. Tá? É preciso o papel chama técnica dietética. Na faculdade de nutrição, chama técnica dietética. A gente aprende olhando esses alimentos, sabendo que eles têm esses nutrientes, que a gente vai comer e vai fazer nutrição na gente, como é que eles têm que ser feitos para melhor aproveitar esses nutrientes. É uma matéria que a gente faz na faculdade. Exatamente isso. Porque a ação culinária pode interferir benéfica ou maleficamente. Tá? Vamos lá? Professora, só uma dúvida. A senhora entende sobre a dieta cetogênica? Alguma coisinha. Porque, assim, eu tenho um irmão de 10 anos e ele tem muitas crises convulsivas e ele tá muito debilitado. Tipo, antes ele andava normal, fazia atividades, hoje já quase não levanta da cama. Aí o médico com o nutricionista lá do AMAS começaram a introduzir essa dieta cetogênica, só que a única coisa que ele aceita dessa dieta é o ovo e o bacon e a linguiça. O restante ele não aceita. O leite que tem pouca gordura, ele não aceita. O leite de amêndoas, zero açúcar, ele não aceita, é muito difícil. Mas depois... já não sabe o que fazer. Não, mas assim, só para título de curiosidade para todo mundo, a dieta cetogênica, muita gente tem ouvido falar para emagrecimento. A melhor proposta da dieta cetogênica na nutrição foi pensada justamente para esses casos que ela acabou de relatar, para tratar essas questões neurológicas. Tem um efeito muito bom. Agora, falando de dieta em si, as pessoas confundem achando que a dieta cetogênica vai comer algumas gorduras e entra muito no bacon e tal. Dieta cetogênica, ela pode passar muito longe de bacon, viu? O bacon, ele pode ser, assim, uma alternativa aqui e ali, mas tem muitas outras coisas para dieta cetogênica. Depois eu vou te passar no privado, você me fala, um contato de Instagram, que vai ser melhor você dar uma seguida nessa colega nutricionista,
que ela tem uma aula específica de dieta cetogênica. Eu acho que você vai aproveitar bastante, tá bom? Tá bom, professora, só outra coisa. Aí ela fala para a gente intercalar entre o bacon, adicionar 20 ml em 2 ovos fritos, 20 ml de azeite extra virgem. Uhum. Aí eu já não posso nem, por uma questão antiética, eu não vou nem começar a criticar. Professor, é outra coisa polêmica que a gente nunca chega ao final, é a dieta cetogênica. Ninguém chega ao final. Cada um tem um nutricionista, cada médico nutrólogo, cada um tem um pensamento sobre isso. Não vai chegar ao final nunca desse trem. É que assim, quando ela é utilizada com esse fim clínico, quando ela é muito bem aplicada, tem muitos trabalhos científicos que mostram um bom resultado. Quando ela é vulgarizada da maneira como está, desse jeito assim, a dieta cetogênica, eu vou fazer 21 dias, eu vou perder gordura. Muito cuidado, é necessário um acompanhamento de um profissional. O profissional tem que ir para a passo. Agora, um profissional que tenha estudado como isso funciona, que tenha um acompanhamento, porque tem uma série de substituições e tal, e a pessoa que vai fazer, ela tem que estar disposta a preparar a sua alimentação, porque tem muita coisa para preparar, né? Então, não dá assim para telefonar, olhar no iFood e falar, isso aqui eu posso, tá na minha dieta. Não é bem assim, não. Quem vai fazer tem que pôr a mão no fogão e fazer algumas coisas. Daí, as pessoas às vezes querem juntar o emagrecimento facilidade, já não dá muito certo. Vamos lá, vamos para frente? Professor, outra coisa também que as pessoas fazem muito sozinhas é aquele jejum intermitente, que eu já vi o povo fazendo sozinho e depois passando mal, sem acompanhamento nenhum. É muito perigoso. Porque nós acabamos de ver aqui na nossa matéria o quanto nós precisamos de energia. Vocês viram as porcentagens, né? Aí precisa organizar isso daí, ok? Bom, vamos lá. Aqui, então, recapitulando isso aqui que a gente estava falando, já passamos por aqui, Bom, aqui eu estava comentando da importância desses nutrientes e a função deles. Aqui, eu dei uma juntada em alguns materiais que vocês têm disponíveis, e eu coloquei aqui. Então, repetindo, que as proteínas são construtores, elas têm essas funções no nosso corpo. Função estrutural, por conta dos aminoácidos, que são 20, os aminoácidos essenciais, eles são essenciais porque nós não os produzimos, nós precisamos consumi-los. As proteínas participam na formação de hormônios, enzima, tá? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, essa é uma regrinha. Os anticorpos, os componentes estruturais da célula, restauração de proteína corpórea, formação de novos tecidos, como a gente falou, nossa pele, que a gente vai trocando todo dia, e a produção de alguns fluidos, como leite materno, esperma, muco, etc. Então, quando tira aí a cerinha do nariz, do ouvido, do nariz, nós estamos produzindo muco vaginal, né? E o esperma, o leite materno. E alimento fonte disso, trazendo aqui de uma maneira generalizada, as carnes, peixes, ovos, os cereais integrais e leguminosos. Sendo que carnes, peixes e ovos, eles nos fornecem uma proteína de alto valor biológico, tá? Por quê? Por conta dos aminoácidos. Eu não aprofundei muito nisso quando eu estava explicando para vocês, porque precisam saber da proteína que é construtora, a função e onde é que a gente acha essas proteínas. E acha nesses vegetais aqui também, ok? Os carboidratos que são energéticos, vão nos fornecer energia, eles servem para isso mesmo, para obtenção de energia, e ele é responsável por a maior parte das funções do nosso corpo, porque é onde tudo que a gente vai fazer, a gente vai precisar de energia. Piscou, gastou energia, né? E aí a gente vai encontrar isso nos pães, nas massas, nos grãos, vegetais, melado e açúcar. Aqui, com essa estrutura aqui, se constrói uma pirâmide alimentar, que nós também vimos lá na atividade que vocês fizeram. Os lipídios, que também são energéticos, eles têm a função também, obviamente, de fornecer energia. Participam na estrutura celular. Nós temos os adipócitos,
que são as células onde ficam guardadas as gorduras. Também tem uma importância térmica, de fazer um isolante, papel de isolante térmico, né? Nós precisamos, para a nossa homeostase, organizar a temperatura do nosso corpo. E também fazer esse papel isolante quando nós estamos expostos a uma temperatura mais baixa. Sintetização de hormônios também, e lembrem-se, como nós temos uma região do nosso abdômen onde a gente tem o maior armazenamento dos hormônios, de alguns hormônios, especialmente nós mulheres, nós precisamos dessas gorduras. E daí, nós, quando ganhamos um grande volume abdominal, atrapalha o sítio ativo de reconhecimento. Mas se a gente tem um emagrecimento muito grande, nós não temos a capacidade de sintetizar, vai nos faltar essa capacidade. Também participam nos sais biliares, e são também veículos, obviamente, que a gente já falou antes, das vitaminas lipossolúveis. Lipídio, porque está ligado à gordura, por isso esse nome lipo aqui, tá? E, é claro, aquela coisa que tem mais gordura vai oferecer palatabilidade aos alimentos. Isso está ligado a uma coisa que eu não trouxe para vocês, chamada característica organoléptica, mas a gente não trouxe isso para cá, mas você talvez já tenha ouvido falar sobre. Alimento fonte disso aqui, de origem animal, manteiga, creme de leite, banha, óleo, toucinho, queijos, carnes, leite, ovo. De origem vegetal, margarina hidrogenada, gordura hidrogenada, margarina, azeitona, óleos, abacate, nozes. Só que isso vai variar a qualidade, né? Então, o tipo de gordura. Nós não aprofundamos muito nisso, ok? Mas é importante que vocês saibam esse resumo. Aqui, não é para leitura agora, mas é só para dizer que essa tabela das vitaminas, aonde é que a gente acha mais essas vitaminas? A deficiência dessa vitamina, o que ela provoca? A carência de vitamina, o que começa a aparecer no nosso corpo? E qual é a função dessas vitaminas no nosso corpo? É uma tabelinha que vocês têm à disposição de vocês lá no live. Muito bem. Aqui trazendo alguns conceitos básicos de nutrição. E eu aqui, feito bobo, eu fico com dó. Vamos lá, vou permitir a Lidiane. Pronto. Muito bem. Aí, conceitos básicos da nutrição. Nós conversamos sobre ingesta diária recomendada, que a gente pode falar de DRI ou IDR. É a quantidade de proteínas, vitaminas e minerais que devem ser consumidos diariamente para atender o quê? Necessidades nutricionais. E uma das tarefas que vocês fizeram é exatamente sobre recomendação e necessidade nutricional, tá? Por isso eu já vou passar para cá e trazer assim, ó, necessidade nutricional, está destacado aqui, está relacionada ao indivíduo. Recomendação nutricional está relacionada ao alimento. Então, a necessidade nutricional representa valores fisiológicos individuais, valores fisiológicos do indivíduo, quanto que a gente precisa, que são requeridos para satisfazer a função fisiológica normal. Para a gente existir, para viver, nós temos uma necessidade. Para quê? Para prevenir sintomas de deficiência. Elas são expressas na forma de média por grupos de população. Então, como eu acabei de dar o exemplo, questão de cálcio, nós precisamos de mais ou menos, na gestação muda, na fase idosa também, né? Mas, em geral, a gente precisa de 600 miligramas. Vitamina C, 60 miligramas. E assim vai. Então, isso é a necessidade nutricional. A recomendação nutricional é a quantidade de energia, de nutrientes que tem que conter os alimentos que eu vou consumir para que essas necessidades sejam satisfeitas. São aquelas continhas que vocês fizeram, para saber, olha, então eu preciso ter 2.000 quilocalorias, e se for fazer o cálculo de nutrientes, aí eu vou fazendo tanto de proteína, tantos por cento de proteína, tanto de carboidrato, tanto de lipídio, para que eu tenha saúde. Tá claro isso aqui ou tem alguma dúvida?
Tá claro. Tá claro. Perfeito. Professora, a senhora não faz atendimento EAD, não? Eu realmente só atendo home care. Eu vou na casa do paciente. Atualmente, com a pandemia, eu só vou em alguns casos. Aí atualmente, só estou fazendo a teleconsulta. Mas isso a gente fala depois, ok? Vamos lá. Necessidades fisiológicas. Então, lembra que a gente falou aqui de necessidade nutricional? Essa necessidade nutricional, ela pode variar, como eu acabei de falar, ela vai variar com a idade, sexo, estatura, peso, estado fisiológico, atividade física, ok? A necessidade pode mudar. Uma gestante, estado fisiológico, uma gestante, ela vai precisar em torno de 900 até 1.200 miligramas de cálcio por dia, a depender de como ela estava antes, como que está a gestação, o número de bebês, né? E aí é o estado fisiológico que a gente tem que avaliar. Então, isso pode variar, a necessidade pode variar conforme essas situações. A recomendação nutricional, ela serve para quê? Para promover um adequado crescimento para a gente viver, né? Em todas as fases da nossa vida. Para garantir a gestação, amamentação, para não ter a doença, para garantir um bom funcionamento dos nossos órgãos, ok? Dos nossos tecidos. Aí, para a gente saber que tanto que é isso, a gente faz umas contas, que foram as contas que vocês fizeram. Existem outras contas, outros cálculos, mas eu trouxe para vocês 2. O de Harris Benedict. Ai, faltou um R aqui. E essa outra, que eu esqueci de trazer a fonte, e nesse momento eu esqueci de onde que é mesmo. Depois eu falo para vocês, esqueci completamente, desculpa. A de Harris Benedict é essa continha aqui para homens. Para as mulheres, é essa outra continha. Eu vou considerar o peso, a altura e a idade. Para homens, eu vou aqui a idade também, o peso, e aqui não entra a altura, porque ela está embutida no destrinchar da fórmula. Ambos, usando um ou outro, quando eu encontro a taxa de metabolismo basal, que é o mesmo que o quê? Alguém me fala? O gasto energético basal, GEB. GEB, isso mesmo. Então, essa fórmula pode ser GET é igual a GEB vezes FA. Ou pode ser assim, com taxa de metabolismo basal, que é a mesma coisa. Atenção, é a mesma coisa. Aí eu encontrei esse resultado aqui, eu faço o quê? Eu multiplico pela atividade que o indivíduo tem. Aí eu vou lá e classifico se é leve, se é moderado, se é intensa. Para isso, tem uma colinha que eu vou lá e vejo. Quando é que é leve? Como é que eu sei quando é moderado? Aí tem lá a descrição das atividades na tabela, ok? Eu não trouxe para cá, mas só para vocês saberem que o resultado daqui ou o resultado daqui, eu vou multiplicar pelo resultado aqui, ok? Pelo fator. Professora, Oi. Interromper. Na hora que eu fui fazer essa atividade, eu até fiquei meio confusa. Mas essa fórmula, ela é a mesma que a senhora passou para a gente, só que de outra maneira, não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu coloquei lá na folha. Só na folha que não está organizado bonitinho, igual está aqui. Não, é porque assim, na fórmula que a senhora passou para a gente, não tem essa questão aí do menos, é com mais, né? Não, a fórmula que eu passei igual está aqui. Sério? Essa fórmula é copiada, eu não tenho como mudar. Não fui eu que fiz a fórmula. A fórmula é essa daqui. O que ela está falando do menos, professora, é que é menos o número vezes a idade. Porque você deve ter feito essa daqui, ó. Deve ter feito a conta dessa aqui. Se você não usou essa, você não diminuiu mesmo. Se você fez essa daqui e multiplicou pelo fator atividade, o que acontece? Esse cálculo aqui, ele dá um pouquinho menos de caloria, aliás, um pouquinho mais de caloria do que esse daqui. Então, vai do profissional e do paciente, se eu fizer essa conta, vou dar o meu exemplo. Se eu fizer essa conta de Harris Benedict, o meu JET não chega a 2.000. Se eu fizer essa outra aqui, o meu JET é 2.400 e pouco.
Então, ela dá umas 500 calorias a mais, mesmo multiplicando pelo fator atividade moderado. Então, assim, não se preocupe, eu estou apresentando duas fórmulas. Um ou outro, todas duas, multiplica pelo valor atividade e encontra um gasto energético total. Ok? Entendi. Então era isso mesmo. Então eu posso usar qualquer uma das duas, não é? Isso, é uma ou outra. O fator atividade é que é o mesmo. É porque eu usei a que a gente usou mesmo na outra, naquele dia, foi esse outro. Perfeito, ok. É porque eu mostrei uma. E aí, lá na tarefa, eu coloquei as duas. Eu mostrei as duas e no dia das contas a gente usou só uma. Entendi. Ok? Obrigada. Alguma dúvida mais aqui? Posso passar? Ok. Aí, outro cálculo que a gente faz é quanto de massa a gente tem distribuído pela altura que a gente tem. Então, eu tenho 1,90 m, qual é a massa corporal que eu tenho? É o índice de massa que eu vou calcular. Esse índice de massa do meu corpo, que é o IMC, que um monte de gente conhece, que é muito comum, que é muito falado, ele tem uma classificação. Ele pode, nessa faixa etária, classificar de magreza a obesidade grave, tá? Aqui estão os graus de obesidade. E eu faço como? Eu vou pegar o meu peso e vou dividir pela minha altura ao quadrado. Então, o índice é calculado dividindo o peso pela altura elevada ao quadrado. E, em geral, um resultado é normal quando o IMC é entre 18,5 e 24,9. Tá aqui. Tá? Então, esse cálculo é bem comum, bem rápido de fazer. Alguma dúvida? Oi. Na academia, a última vez que eu fui, há um bom tempo atrás, no programa que ele usa, além do IMC, ele tem o IAC, que é o Índice de Adiposidade Corporal. Esse daí a gente aprende a calcular ou é mais do nutricionista? Ele é mais do nutricionista e do educador físico. O Cláudio comentou disso na aula, quando a gente estava falando, que são os cálculos das gorduras. E aí, essa de adiposidade, a gente tem como calcular na mão e tem a máquina de bioimpedância que te dá esse resultado na hora. Na mão que eu falo, é assim, tem que pegar as várias pregas. A gente tem várias pregas suprailíacas, subescapular, eu tenho mais pregas abdominais, da coxa, eu junto várias medidas, do punho, eu junto várias medidas, e quando eu fiz faculdade há 28 anos atrás, não tinham essas coisinhas legais, a gente fazia na mão. E hoje em dia, você dá um clique, você tem esse resultado. Você sobe numa máquina, só o fato de você ficar em pé numa máquina, ela conta a sua vida. Até o que você não fez. É muito prático. Um outro valor. Oi? Tinha alguma coisa sobre eutrofia, se eu não me engano, ali naquela tabelinha. Tem alguma coisa a ver? Isso. A questão da eutrofia, ela está relacionada... O indivíduo eutrófico, Quando é que a gente, profissional de saúde, fala o indivíduo eutrófico? Quando ele tem esses valores em equilíbrio, tá? O eutrófico quer dizer a questão do equilíbrio, tá? Entendi. Obrigada, professora. Nada. Aqui, esse outro valor que é fundamental, esse valor, gente, esse número, ele está sendo muito usado. Porque nós temos os cálculos, o pessoal do Ministério da Saúde tem usado bastante, e nesse inquérito de vigilância nutricional, alimentar e nutricional que se faz, esse valor tem sido bastante importante. Porque a relação cintura-quadril, como eu falei agora há pouco, o volume de gordura no abdômen é extremamente prejudicial. Quando o volume de gordura é mais nos membros inferiores, ele é péssimo para o paciente,
em relação a toda a sua angiologia. Ele vai ter mais problemas, pode ter problemas trombocitários, ele pode ter problemas de circulação de uma maneira geral, mas especialmente concentrados nas pernas. Vai arrebentar mais veia, o risco de fazer a fratura da cabeça do fêmur. Aí vem um outro risco de fratura, que é a de Colles. Vocês sabem o que é a fratura de Colles? Alguém, enfermeiros? Sim ou não? Não. Não. A fratura de Colles é aquela que a gente encontra, infelizmente, muito no idoso. No idoso, vocês já ouviram falar, e se vocês não fizeram a matéria do idoso, quando fizerem, vocês vão ouvir falar disso. O idoso, ele quebra bastante a cabeça do fêmur, porque a cabeça do fêmur, aquilo que eu expliquei do osso trabecular, dentro da cabeça do fêmur, quando acaba o osso trabecular, fica só a cabeça fraquinha, e aí consome o osso cortical, fica tão fino, que o idoso, às vezes, ele vai sentar numa cadeira, se sentar um pouquinho mais rápido, ele quebra esse osso. E aí, dá toda complicação que vocês devem já ter visto. E a fratura de Colles é quando o idoso vai cair, a gente usa o reflexo que a gente tem. O que a gente põe primeiro no chão? Quando a gente vai cair? A palma da mão. A mão. A gente põe a mão de uma vez para trás assim e segura. A fratura de Colles é aquela do punho. E o idoso quebra muito, porque o reflexo, quando vai cair, quando escorrega no banheiro e tal, escorrega em casas de idoso que tem muito tapete, não sei para quê, vai lá e põe a mão. Aí tem a fratura de Colles. Por que eu tô falando isso mesmo? Enlouqueci aqui agora. A gente tava falando alguém... Por que eu entrei nisso? Cintura quadril. A relação cintura-quadril. Obrigada. A relação cintura-quadril. Aí o que acontece? Quando esse indivíduo tem mais gordura acumulada do quadril para baixo, compromete muito, levando a esse tipo de fratura. Então, é um problemão. E quando a gordura é acumulada mais na região do abdômen, o risco é mais cardiovascular. E nós estamos observando as pessoas aonde a coluna dela, a pessoa nunca teve lordose na vida, está começando a ter lordose por causa da barriga que pesa para frente. E esse volume, nós temos os melhores receptores circulação de insulina, nós temos no abdômen. Quando vai fazer carrear a glicose, que a gente precisa, você tem grande quantidade de glicose circulando, porque a insulina não conseguiu fazer o papel dela, de carrear a glicose, por conta do quê? Da gordura abdominal. A produção de hormônio começa a ficar prejudicada. A gente observa que o paciente com a relação cintura-quadril prejudicada é um paciente que começa a fazer aquela acantose nigricans. Quem sabe o que é esse termo? Pode falar para a gente? Alguém? Esse é um outro sinal clínico da nutrição. Quando a gente tem... observa o paciente que está obeso e a gente faz a cintura quadril dele dar alta, pode olhar para o pescoço desse paciente. Ele está fazendo uma dobra aqui no pescoço e ela tem uma marca escura. Na gestante, a gente tem a linha nigra, não é? Na barriga. E no obeso, ou no que tem a relação cintura-quadril muito alta, a gente começa a olhar debaixo dos olhos, fica parecendo uma olheira, e na região faz um colar no pescoço escuro, chama acantose nigricans. E uma outra coisa começa a aparecer. No pescoço e debaixo dos olhos, começam a aparecer umas pequenas verruguinhas, bem pequenininhas. Ficam uns carocinhos no pescoço, nas costas, às vezes assim no braço, começa a aparecer. Isso é
muito provavelmente é uma avaliação clínica que pode levar a outras questões, mas leva a gente a pensar que o colesterol está alterado, tá? Então, são sinais clínicos que a gente que é nutricionista, a gente tem que policiar bastante os olhos, porque às vezes a gente bate o olho na pessoa, tô vendo ali, hein? Então, a gente olha assim a pontinha da orelha, a gente olha aquela pessoa que está com a ponta do nariz toda amarela, você olha a palma da mão tá amarela, a ponta da orelha está amarela, esse indivíduo ou come muita abóbora ou come muito mamão, o excesso de carotenoide. E aí, você olha para o indivíduo, ele está com o cotovelo todo escamando, você olha, tá todo rachado. Opa, deficiência de zinco. E daí você começa a ter os sinais clínicos. Só um minutinho, só concluir, só um minutinho, Ellen. Essas questões que eu estou falando para vocês, vocês têm uma planilha de vitaminas que tem essas coisas que eu estou falando. Pode falar, Ellen. Esses carocinhos significam o quê que a senhora falou? Em linha geral, clinicamente, juntando uma série de outros fatores, pode ser colesterol alterado. Não estou falando de verruga, não, tá? Tem gente que tem, não, às tipo vezes até hereditário. Branquinho mesmo, assim, parece uma... Isso. Uma espinhazinha, só que bem pequenininha, um cravinho. Isso. Não ela é externa, fica uma verruguinha pequenininha. Isso. Tá? Muito bem. Então, por isso, falando aqui, então, da relação cintura-quadril, tem toda essa importância. Então, o que se espera para mulheres é menor que 0,85 e para homens menor que 0,90. Então, aqui tem uma tabelinha que mostra essa relação e aí aquelas medidas que eu falei para vocês. Tem o jeitinho aqui de medir, né, que é a região do umbigo e na região do quadril é a região maior das nádegas, ok? Vamos para frente. Esses valores de mulher na cintura quadril é para uma mulher, vamos dizer assim, né, entre aspas, normal, porque quando tá grávida tem mulher que aumenta o tamanho do quadril. Claro. Não estamos falando em situação fisiológica normal, tá? Não é para considerar, a gravidez já é um caso à parte. Tá. Professora, eu lembro que em saúde do adulto, eu vi também que essa escuridão ao redor do pescoço pode identificar uma diabetes. Com certeza, muito bem lembrado. É que a tia não dá conta de falar tudo. Mas é isso. A acantose nigricans, ele pode ser alteração nos adipócitos, um grande acúmulo, ressaltando a obesidade, e diabetes. Muito bem lembrado. É isso mesmo, parabéns. Quem falou isso para eu dar meio ponto na prova? Eu, Cássia. Então tá, Cássia. Falou meio ponto, eu falei que eu. Muito bem. Vamos entrar, então, para a classificação de dietas. Até aqui, nutrientes, conceitos e os cálculos que nós falamos. Dentro das classificações de dietas, agora vamos mergulhar um pouquinho lá no universo hospitalar, tá? Isso aqui a gente vai usar mais em universo hospitalar. Dietas, elas têm, em relação à textura, consistência, ela pode ser líquida completa, líquida restrita, líquida pastosa, branda, ou livre, ou geral, ou normal, ainda tem esse nome. Ela pode estar classificada desses três jeitos, ou pouco, ou muito, ou normal. Então, ou hipo, ou hiper, ou normal. Em termos de nutrientes, ela vai ter macro e micronutrientes. Então, eu posso ter ela normoproteica e hiper, vou colocar aqui, rica em cálcio, porque eu não vou ser hipercálcio, né? Rica em cálcio. Ela pode ser normolipídica e hipersódica, nunca vai ser, hipossódica, certo? Então, eu juntei um macronutriente, que é o lipídio, e juntei um micronutriente, que é o sódio. Calêmica. O que é calêmica, gente? Vocês não são obrigados a saber, né? Potássio. Aí eu tenho hipocalêmica ou hipercalêmica, eu preciso aumentar potássio, na grande maioria, nem cálcio e nem potássio,
a gente faz hiper, é rara situação, mas eu vou fazer hipocalêmica e hiperproteica. Então, a gente faz essas cruzadinhas aí na classificação das dietas, ok? Alguma pergunta aqui? Não? Olha o tanto que a professora é legal. Eu peguei aquele guia todinho que vocês têm lá, aquele manual todinho de dieta e trouxe tudo para cá. Olha só. E aí, vocês têm, então, dieta livre, as características principais de dieta livre. E aí, vocês vão ter aqui o objetivo, para que ela é indicada, qual a principal característica de uma dieta livre. E eu vou encontrar como que tem que ser os alimentos de uma dieta livre. Vocês, como enfermeiros, por que eu ressalto isso? Vocês, como enfermeiros, veem lá na papeleta que está escrito que o paciente vai ter uma dieta livre. E aí vocês veem a comida passando, ou chegam na beira do leito e o paciente está comendo, e ele teve uma prescrição de uma dieta pastosa. Você chega lá e olha para alimentos, ele está comendo no café da manhã pão, ele está comendo, tá tomando leite e tal, ou você chega no almoço, ele está comendo arroz, feijão, ovo, alface, igual está aqui no prato. Opa, mas a dieta dele é pastosa, isso é uma dieta livre. Você já conhece, mas conhece tecnicamente, tá? Então, isso é importante vocês, até para salvar vidas. O que era uma líquida restrita e o indivíduo está recebendo uma pastosa. Era uma líquida completa e ele está recebendo uma líquida pastosa, tá? Então, na enfermagem, é importante vocês passearem por esses nomes com conhecimento técnico. E aqui eu trouxe a quantidade, a porcentagem, para vocês fazerem uma observação. Quando eu tenho uma distribuição de carboidrato, lipídio, proteína, fazendo o meu valor calórico total chegar a 100%, numa dieta de 1.800 quilocalorias, está tudo muito bem equilibrado, tudo muito bem distribuído. Ok, essa é a distribuição dos nutrientes. Vocês vão observando que isso aqui vai alterando. E aí, eu ainda tenho uma dieta 100%, 1.800 quilocalorias. Aqui trata-se de uma dieta branda, onde os alimentos têm uma principal característica. Qual que é? Ele como é que chama? Tá tipo assim, mais cozido, tá mais molinho para o paciente comer. Isso mesmo. O ponto-chave é cozido. Na dieta branda, não pode nada cru, ok? Tudo é cozido, certo? Essa é a característica principal. Alimentos recomendados, salada cozida. Olha a diferença. Alimentos recomendados, vamos aqui, as hortaliças, frutas frescas, ok? Agora a gente vem para cá, salada cozida. É a diferença. E aí vem a distribuição dos nutrientes. Quando eu vou para a dieta pastosa, eu tenho aqui todos os alimentos que possam ser transformados em purê. Então, quando eu falo pastosa, é a mais fácil, né, gente? Porque a pastosa, você vai pensar o quê? Uma pasta. Tá tudo uma pasta, um purezinho. Tudo que pode transformar em purê está indicado para pastosa. E aí eu continuo fazendo 100% do valor energético, eu faço a distribuição, diminuir aqui um pouco de lipídio, consigo fazer a distribuição dos nutrientes. Na dieta líquida pastosa ou pastosa liquidificada, os alimentos recomendados, olha como diminuiu, é bem facinho, né? Preparação com alimentos liquidificados e amassados. Eles podem ser, inclusive, peneirados. E o alimento que deve ser evitado, leguminosas, grãos, alimentos crus e inteiros. Por que será que na leguminosa, as leguminosas devem ser evitadas numa dieta líquida pastosa? Por causa das propriedades que vai perdendo quando bate no liquidificador e depois passa na peneira? Não, porque normalmente ela é indicada, está aqui na indicação,
É porque normalmente ela é indicada para pacientes com problemas de mastigação, deglutição, digestão, com trato gastrointestinal, moderada alterações, e para pós-operatório de cirurgias do trato gastrointestinal. Tudo que eu não quero num pós-operatório do trato gastrointestinal são o quê? Pastosa. Gases. Não. Eu não quero gases é. desse paciente. É verdade, não quer gases. Eu achei que era dieta que tava perguntando. Quando o indivíduo come leguminosas, os feijões, a probabilidade de produzir gases é maior. Mesmo se colocar o feijão de molho para perder o enxofre, eu vou ter uma maior produção de gases. Então, E eu não quero nesse paciente isso. O feijão, ele tem duas substâncias que dá gases. É a ramifose e a estaquiose. São duas substâncias que é responsável de dar gases. Às vezes, a gente colocar feijão, diminui, né? A gente colocar ele de um dia para o outro, dentro da água, diminui um pouco, mas não está livre, não. Pois é. E aí, eu não quero isso para um paciente nesse pós-operatório, certo? Então, por isso que está aqui evitar. Na distribuição de nutrientes, eu ainda consigo aqui fazer uma dieta de 1.800 calorias, eu ainda chego lá, nutricionalmente falando. Já numa líquida completa, olha como ficou. 70% é carboidrato. Eu vou conseguir fornecer, eu vou concentrar, o maior aporte nutricional dele vai estar mesmo em carboidrato. É mais para hidratar, nutrir os tecidos. É paciente que está com alteração na mastigação, na deglutição, na digestão, está com anorexia. Um paciente está bem mais pebado quando ele tem que fazer uma dieta líquida completa. Então, alimentos recomendados são os mingauzinhos a 3%, a gente tem que fazer uma diluição mais diluído, né? Esse a 3% é a diluição. Fica bem fluidozinho. Alimentos evitados, todos esses daqui. Então, essa distribuição muda. Olha, a proteína mudou de 15 para 10. O lipídio, de 25 para 20. Era 35, mudou aqui para 20. E 70% de carboidrato. Então, atenção com isso. Dieta líquida restrita. Olha como é que ficou bagunçada essa questão da distribuição dos macronutrientes. 95% de carboidrato, o negócio se configurou aqui. 95% carboidrato, 3% de gordura, 8% de proteína. Olha só como mudou quando eu comparo as duas, né, com os outros tipos de dieta. E aí, o que está recomendado para esse paciente? Água, infusos adocicados com água, com açúcar, destrozol, né? E aí, eu consigo fazer poucas coisas para esse paciente, eu consigo concentrar mais carboidrato, tá? Então, tem essa particularidade. Ele é indicado para pré-preparo de determinados exames, colonoscopia, endoscopia, pré e pós-operatório. É uma dieta de transição, porque eu vou usar pouquíssimo tempo, porque qualquer paciente que por qualquer doença só suporte dieta líquida restrita, aí já não é mais indicado ficar com essa dieta via oral. Aí já é onde entra a sugestão da dieta enteral, ou, se for o caso, até parenteral. Ok? Isso é muito importante, essa observação, tá? Paciente só pode ficar nessa dieta pouquíssimo tempo, porque olha a distribuição do macronutriente, como é que fica. Ele vai ficar com pobreza de outros nutrientes, assim, muito rápido. Tudo bem até aqui? Tipos de dieta? Vamos passar para a dieta enteral? Estamos terminando. Vamos lá. Dieta enteral, o que é? Principalmente a questão da administração. Mas a dieta enteral é uma forma de alimentar o indivíduo. Pode ser pela boca e pode ser pela sonda. Existem dietas enterais prontas que vêm até com canudinho, mas a melhor absorção dela é em nível de duodeno. O duodeno ilho, jejune e... gente, me deu branco. As partes do duodeno, jejuno, ilho... Nossa. É isso mesmo. Intestino delgado, né? Ilho, jejum e duodeno. Não, o intestino delgado é ele Isso, todo. Aí ele se divide em dois. Duodeno, jejum e ilho. Eu tô falando duodeno no lugar do intestino delgado. Intestino delgado é composto de 3 partes: duodeno, jejum e ilho. Muito bem.
Então, tem algumas dietas que, ela sendo nutrição enteral, ela, ainda que entre por via oral, ela é protegida de tal forma que ela é melhor absorvida em nível de duodeno ou jejum, tá? Bom, e aí ela é indicada para paciente que não apresenta comprometimento no sistema digestivo, mas estão em possibilidades parcial ou completamente de obter a nutrição convencional. O objetivo dela qual que é? É manter ou recuperar a saúde desse indivíduo, certo? Daí faz um acesso via gastrointestinal, ou ela também, gastro, porque ela pode estar no estômago ou pode estar no intestino, ok? E aí ela vai ter todos os nutrientes, ela vai ter carboidrato, vitamina, proteína, gordura, minerais e também a água que não vai deixar de consumir. Os tipos dessa nutrição enteral vai variar assim, ó. Isso aqui é importante vocês saberem. A dieta usada na nutrição enteral, administrada em hospital e em casa, são chamadas de fórmulas. Então, eu tenho aqueles tipos de dieta lá que a gente viu, normoproteica, normolipídica, aquilo lá eu chamo de tipos de dieta. Essas dietas enterais eu chamo de fórmula enteral, tá? Para fazer nutrição enteral. E elas podem ser industrializadas também, tá? Elas podem ser fórmulas artesanais ou fórmulas industrializadas. E aí eu tenho uma dieta, aí sim, o tipo de dieta que vai dentro, que é calculada para essa fórmula, ela pode ser polimérica, aonde ela vai conter todos os nutrientes, é uma das mais comuns, ela é de forma íntegra, tá? Mas ela pode não ter lactose, ou pode ter. E as oligoméricas ou monoméricas, ou as dietas especiais e módulos, que aí elas vão ter alguns nutrientes ou alguns que vão ser retirados. E algumas monoméricas ou módulos, eu posso fazer um módulo só de glutamina para um paciente. Tá? Então, são módulos especiais. Um hepatopata, um pneumopata, eu tenho, às vezes, módulos específicos para aquela condição do paciente, tá? É só para vocês saberem. Então, lá no posto de enfermagem, aí chega e fala, olha, esse paciente, ele pode ficar com uma dieta normoproteica, normocalórica, então ele pode ter a fórmula dele pode ser polimérica. Ah, beleza. Quando você vê lá aquele saquinho pendurado, ou passando pela bomba de infusão, e você olha lá, está escrito, normoproteica, dieta oligomérica. Oligomérica por quê? Aí vai estar escrito no frasco quais são os nutrientes que estão mais ressaltados nela, ok? Ou então vocês vão administrar, vão fazer infundir no paciente só um módulo de glutamina, por exemplo. E aí é uma embalagem bem menor, ele é bem mais rapidinho para passar. Esse módulo pode ser acrescido numa outra dieta ou faz só o módulo, por conta da situação do paciente. Isso é muito comum em paciente oncológico. Bom, aí do que nós conversamos, e o que eu acabei de misturar aqui, é trazer que ela pode ser normocalórica, normoproteica, hipercalórica, hiperproteica. Ela pode ter um módulo mais rico em fibras. Para um paciente que está com obstipação, eu faço tudo isso. Ela é normocalórica, normolipídica, hiperproteica, mas rica em fibras. Ok? Então, dá para fazer esses casamentos todos. O que eu quero muito que vocês fixem é cuidados de enfermagem na administração da dieta enteral no domicílio ou até mesmo em hospital. Ou quando vocês vão fazer esse atendimento home care. Que é um serviço muito comum, muitos enfermeiros são contratados para essas equipes multiprofissionais. Então, tem todas essas regrinhas aqui que está lá naquele guia de dietas que eu passei para vocês. Tudo que eu estou falando aqui eu tirei de material que já está no live. Então, são todas essas regrinhas que eu não vou ler, mas só para destacar que isso é muito importante vocês conhecerem, ok? Porque isso a gente já falou em aula. Daí nós temos algumas legislações que tratam da vida do enfermeiro com relação a essas dietas. Uma delas é a RDC, engraçado, aqui veio RCD, né? Por isso que a colega falou ontem, mas o correto é falar resolução de diretoria colegiada, porque aqui fica resolução colegiada de diretoria.
E aí, essa resolução 63 do ano de 2000, toda vez que a gente cita uma legislação, a gente põe o número dela e o ano, ela está para aprovar o regulamento técnico para fixar requisitos mínimos exigidos numa terapia de nutrição enteral. Daí a equipe de multiprofissional, considerando também o enfermeiro, cada um tem sua tarefinha. E essa RDC, ela vai tratar de cada um. Qual é a atribuição do médico, a atribuição do fonoaudiólogo, a atribuição do nutricionista e a atribuição do enfermeiro. Lá no item 4.12, ao enfermeiro, de acordo com as atribuições do anexo 1 dessa legislação, compete administrar a nutrição enteral, observando as recomendações de boas práticas de administração de nutrição enteral, conforme anexo 3, que ela também traz as boas práticas. No item 5.6, a própria administração, 6.1, 5.6.1. O enfermeiro é o responsável pela conservação após o recebimento da nutrição enteral e pela sua administração. Serviço de nutrição mandou para o posto de enfermagem, ele tem que saber acondicionar. A administração da nutrição enteral deve ser executada de forma a garantir o paciente terapia segura, máxima eficácia, relação de custos, enfim. Estão aqui as responsabilidades do enfermeiro. Do mesmo jeito que tem aqui para o enfermeiro, tem lá para o médico, tem para o nutricionista, como eu já disse, ok? Então, dei uma passada de olho aqui e a resolução inteira, as colegas apresentaram no grupo do nosso encontro de ontem, e essa RDC é muito importante. A portaria 277 de 2003, ela traz um regulamento de terapia nutricional que vem fechar essas informações. O que é a nutrição? O que é terapia nutricional? O que é nutrição parenteral? O que é nutrição enteral? E a nutrição oral especializada com utilização de dietas alimentares que vem alguns suplementos ou até módulos, como eu disse, ok? Essa portaria traz em destaque no item 4 sobre os recursos humanos, os profissionais de enfermagem. Eles participam e atuam na equipe multiprofissional. Qual que é a competência? A competência está relacionada às funções administrativas, assistenciais, educativas, de pesquisa. Assume junto a equipe de enfermagem, privativamente, tá? O acesso ao trato gastrointestinal, a sonda, fio-guia, introdutor e transpilórica, e o venoso pelo catéter central de inserção periférica. Ao técnico e ao auxiliar de enfermagem poderá ser delegada a introdução de sonda nasogástrica sem o introdutor, administração, monitorização de infusão, sob orientação e supervisão do enfermeiro. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Não. Do que nós conversamos até ontem, está aqui. Amanhã, nós vamos fazer o tema do nosso encontro amanhã, para fechar a nossa matéria, do que está proposto na grade, nós vamos fechar com alimentos e agrotóxicos, tá? A estratégia que nós vamos usar amanhã chama Cine Viagem, que eu vou passar um pequeno vídeo para vocês e depois nós vamos conversar um pouco sobre, tá? Eu não trouxe aqui a matéria em si, porque é a matéria de amanhã, ok? Mas a gente grava depois as nossas discussões para as colegas que são adventistas. Eu já disse para vocês que eu sou fã desse cara aqui. Ele disse que o seu alimento, ele pode ser o seu medicamento. Então, vocês prestem bem atenção nisso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Obrigada. Alguma dúvida? Não? Por enquanto, não, professora. Tudo bem até aqui? O que vocês acharam da revisão? Ótimo. Ótimo.